Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz, como vocês bem sabem, e hoje nós finalmente vamos falar sobre um assunto que eu sei que tem muita gente que já está esperando para me ouvir falar faz bastante tempo. Nós finalmente vamos falar sobre todos os filmes do King Kong. Eu sei que eu havia prometido para vocês falar sobre isso já há bastante tempo e a espera finalmente acabou. Mas antes de começarmos, eu preciso dizer que nós não vamos repetir nenhum dos formatos que eu usei nos Fritz filmes anteriores. Eu não vou fazer um vídeo para cada filme e não vou entrar em muitos detalhes sobre cada um deles. Eu vou falar apenas sobre o que eu acho mais interessante sobre cada filme em um único vídeo. Eu sinto muito se isso vai decepcionar alguns de vocês que preferiam que eu voltasse para um dos formatos antigos, mas esta é a forma como eu quero fazer este vídeo agora e, obviamente, eu tenho que fazer os meus vídeos do jeito que eu quiser fazê-los. Então, com as introduções fora do caminho, vamos finalmente abordar cada um dos filmes do King Kong aqui no canal. Começando, claro, pelo primeiro de todos, King Kong de 1933. Esse é o filme mais antigo já abordado aqui no canal até agora. Ele já tem quase 100 anos de idade e para um filme que é tão antigo, ele é surpreendentemente muito bom ainda. Ele é um filme preto e branco, claro, mas pelo menos ele não é tão antigo ao ponto de ser um filme mudo. Ele tem falas e efeitos sonoros e músicas, assim como qualquer outro filme teria até hoje, né? Esse é o filme que estabeleceu a clássica história do King Kong, que todo mundo conhece e já foi repetida várias e várias vezes, e que conta com um elenco de personagens humanos, sendo os principais deles um diretor de cinema que pretende gravar o filme mais espetacular de todos os tempos, um marinheiro que ele contrata para levar ele até uma ilha misteriosa onde ele pretende gravar esse filme, e uma atriz que ele conseguiu convencer a ir com eles até a ilha para protagonizar esse suposto filme. Ao chegarem na misteriosa Ilha da Caveira, eles se deparam com uma série de perigos, incluindo os nativos da ilha, assim como também dinossauros que estão vivos até hoje misteriosamente. Mas a coisa mais impressionante que eles encontram na ilha é, claro, o nosso querido King Kong, que, devido a uma tradição antiga que os nativos da ilha têm de sacrificarem mulheres para manter o monstro controlado, os nativos decidem capturar a pobre atriz que o diretor levou com eles para a ilha e oferecerem ela de sacrifício ao Kong, que em uma reviravolta acaba se apaixonando por ela, ou pelo menos criando aí uma grande afeição por ela. Todos os homens que vieram para a ilha então partem em uma missão de resgate, sendo que com todos os perigos no caminho apenas alguns deles sobrevivem, e no fim não só eles conseguem resgatá-la, como também derrotam o próprio Kong, fazendo com que ele caia no sono e assim tendo a brilhante ideia de, ao invés de gravar um filme na ilha, eles iriam simplesmente capturar o gorila gigante e levá-lo para o meio de Nova York para fazer um espetáculo ao vivo. Genial! Para surpresa de ninguém, o King Kong escapa, faz um grande estrago por aí, escala o Empire State Building, aquele famoso prédio lá de Nova York, e acaba, infelizmente, caindo lá de cima quando recebe muitos disparos de aviões. Diferente do Godzilla, o King Kong não é um super monstro, ele é só um animal grande mesmo, então ele morre se for atingido por diversos disparos, e ainda mais se cair numa distância daquela. E ainda tinha gente que achava que ele ia ganhar no Godzilla vs Kong, mas a gente chega lá depois. A melhor coisa que esse filme tem a oferecer são os seus efeitos especiais, que são muito legais. Eu particularmente sou bastante fã desse estilo de stop motion, especialmente de filmes que são assim tão antigos. Por mais que a gente perceba as imperfeições neles, eles são muito charmosos, muito legais de assistir, e dá para sentir realmente a trabalheira que foi
pro pessoal envolvido, não só em criar o stop motion, mas encaixar essa animação com cenas dos atores reais, que é uma coisa que acontece o tempo todo no decorrer do filme. É impressionante o trabalho que os caras tiveram para um filme feito numa época que os recursos ainda eram tão primitivos. Com certeza uma das partes mais famosas do filme também, que eu não posso deixar de mencionar, é a batalha do Kong contra um tiranossauro, que é muito legal mesmo, mas também temos alguns confrontos do Kong contra outras criaturas pré-históricas e diversos outros dinossauros bem interessantes aparecendo ali durante o filme. Porém, por se tratar de um filme assim tão antigo, é inevitável que ele tenha algumas coisas que não dataram muito bem, que fazem com que ele seja um pouquinho problemático, por assim dizer. É bem notável que o filme sofre um pouco de um certo machismo dos personagens, assim como também a forma como os nativos da ilha são retratados é um pouco estranho, não pega muito bem hoje em dia, mas por se tratar de um filme feito numa época tão diferente de como as coisas são hoje em dia, eu ainda recomendo esse filme a todo mundo. Para quem tem preconceito com filme antigo, por favor, não tenha, vale muito a pena assistir. É uma experiência muito legal. E já para o segundo filme do King Kong, nós temos mais um lançamento de 1933, o chamado Son of Kong, ou O Filho de Kong, que talvez seja algo um pouco traumático para algumas pessoas lembrarem do filho do Godzilla, mas o filho do Kong não se parece nem um pouco com o Minilla não. Esse filme na verdade lembra um pouco o segundo filme do Godzilla, o Raids Again, que em ambos os casos foram filmes feitos extremamente às pressas para tentar capitalizar ao máximo com o lançamento do primeiro filme. Então, para quem fala que sequências são feitas muito rápido hoje em dia, olha pro que esses caras faziam naquela época, lançavam a sequência meses depois. E infelizmente, pelo filme ter sido tão apressado assim, a gente percebe que ele é bem inferior ao primeiro e tem vários problemas, né? O roteiro dele não é assim tão bem escrito, não é tão bem fechadinho, assim como o próprio stop motion apresentado no filme não é tão bom quanto o do primeiro, apesar de ainda ser um trabalho muito impressionante. E o que pode ser mais decepcionante para uma pessoa que vá assistir esse filme esperando um filme de monstro é que na verdade ele tem bem poucos monstros nele. O filme é uma sequência do anterior e foca no mesmo diretor de cinema que nós vimos antes, agora sofrendo com toda a repercussão do estrago que o Kong causou na cidade. Ele decide fugir por causa de todos os processos que ele está tomando e se esconde em uma ilha onde ele acaba descobrindo uma história de algum tesouro escondido na Ilha da Caveira e decide tentar voltar lá e ver se ele consegue esse tesouro aí para pagar todas as suas dívidas. E o filme foca muito tempo mesmo só nesse personagem e demora um tempão para ele ir para a Ilha da Caveira e finalmente encontrar o personagem titular, que é o filho do Kong, também conhecido como Kiko. O Kiko é uma gracinha, ele não é muito maior do que um gorila normal, mas é claro, isso é porque ele é um filhote ainda, né? E uma coisa interessante dele é que os pelos dele são brancos ao invés de serem pretos como eram os do pai dele. Eu não sei se isso é só porque ele ainda é pequeno ou se ele é para ser branco mesmo, mas é uma coisa bem legal para diferenciá-lo. Quando o Kiko finalmente aparece, algumas coisas interessantes acontecem, tem algumas pequenas batalhas dele contra alguns outros dinossauros, mas no geral é um filme bem parado, assim, não tem muita coisa. E no fim, eu vou dar um aviso de spoiler aqui, já que eu sei que esse filme é bem menos conhecido que o primeiro, mas o que acontece é que do nada a ilha inteira começa a afundar e todos os personagens que estavam nela começam a desesperadamente tentar fugir. E nos últimos instantes do filme, o Kiko infelizmente não consegue sair da ilha e morre afogado junto de todos os dinossauros e todos os nativos. Que final cruel!
É muito estranho como esse filme, de modo geral, é bem mais leve, até mais divertidinho assim. Ele tenta ser mais de boas durante a maior parte do tempo, bem mais do que era o primeiro, que era um pouco mais sério. Mas aí do nada vem esse final terrível. Eu não sei o que eles estavam pensando. Enfim, eu sei que com tudo que eu disse esse filme pode parecer bem péssimo, mas na verdade não é não. Eu gostei na verdade do filme. É um filme bem legal até, bem interessante, só que é muito diferente do que normalmente a gente iria esperar de uma sequência, né, de um filme do King Kong. Certamente um filme assim não seria mais feito hoje em dia. Então, se você se interessou pelo que eu falei, você pode conferir esse filme. Se não, se você achou que não vai gostar, talvez não vale muito a pena mesmo. Mas fica aí também a recomendação. Esses dois filmes então foram o que pode ser considerado a cronologia original do King Kong, que acaba aí mesmo. Mas eu preciso mencionar, para que depois não pensem que eu esqueci, que reza a lenda que no Japão foram feitos dois filmes do King Kong na década de 30. Um deles é conhecido apenas como King Kong japonês, também de 1933, e outro que é conhecido como o King Kong que apareceu em Edo de 1938. Esses dois filmes muito provavelmente são apenas paródias, na verdade, não é como se eles fossem realmente filmes oficiais do King Kong, e não dá para considerar paródias e imitações porque existem centenas, milhares. Mas esses dois filmes são notáveis por se tratarem de possivelmente os primeiros filmes japoneses de monstros gigantes feitos na história, mas que infelizmente foram perdidos com o tempo. Esses filmes não existem mais, não dá mais para assistir. Uma pena. Felizmente o que dá para assistir ainda é o próximo filme, que é o famoso King Kong vs Godzilla de 1962, produzido, claro, pela nossa querida Toho lá no Japão, sendo o primeiro de dois filmes da era Showa do King Kong. Originalmente a ideia desse filme era ser King Kong vs Frankenstein, e eventualmente ele mudou de nome para King Kong vs Prometheus, antes de mudarem do Frankenstein para o Godzilla por uma série de motivos, e a produção também mudou de ser americana para ser japonesa. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse filme agora, afinal de contas eu já tenho um vídeo mais antigo aí no canal que eu comento detalhadamente sobre o que eu penso desse filme, mas de modo geral a minha opinião continua a mesma. Eu ainda acho esse filme muito legal, muito divertido mesmo. É um dos melhores crossovers da história. E eu não posso deixar de comentar aqui, claro, a versão americana do filme, que foi lançada um ano depois, em 63, é muito pior do que a versão japonesa, por causa das alterações que os americanos fizeram com o filme. Então, se você puder, por favor, assista a versão japonesa desse filme, que é maravilhosa, e a versão americana esquece, porque não vale a pena não. Pulando então já para o próximo filme, nós temos King Kong Escapes, de 1967, que seria como A Fuga de King Kong em português. Esse filme tem uma história bem interessante por trás dele. Originalmente a intenção da Toho era que o filme Ebirah, o Horror dos Abismos, fosse um filme protagonizado pelo King Kong, mas devido aos americanos, que eram donos dos direitos na época, eles não aprovaram aquele roteiro e por isso a Toho trocou o King Kong pelo Godzilla e fez o filme igual. E depois eles vieram com a ideia então de fazer o King Kong Escapes para substituir o plano que não deu certo, que é diretamente inspirado no desenho animado do King Kong que existia na época. Nós temos aí um filme bem mais absurdo que os anteriores, já que nós temos aí um vilão chamado Doctor Who, não esse Doctor Who, outro Doctor Who, que constrói uma versão robótica do King Kong chamada de Mechani Kong, que foi a inspiração para o Mechagodzilla, já que ele veio alguns anos antes. Esse filme também foi a introdução do Gorossauro, aparecendo então antes de Destroy All Monsters, e nesse filme ele assume o mesmo papel do Tiranossauro no filme antigo, sendo derrotado pelo King Kong com a boca
rasgada em um golpe final que se tornou também um dos maiores clássicos aí do King Kong, né? Mas mesmo com todos esses elementos interessantes, esse filme é muito chato. É meio parado, meio arrastado, meio sem graça. Os outros personagens humanos não adicionam nada demais. Ele tenta repetir um pouco daquela velha história do original que nós também já vimos no King Kong vs Godzilla. Então já tá começando a virar muita repetição aqui. E a única coisa que eu posso dizer que vale a pena assistir nesse filme é o confronto do King Kong contra o Gorossauro. Ele também enfrenta uma serpente gigante. E no final tem o confronto contra o Mechanic Kong. Mas, de modo geral, eu não recomendo muito esse filme porque ele é bem chatinho e ele também não é considerado na mesma cronologia que o anterior. Então esse não é o mesmo King Kong que enfrentou o Godzilla, apesar de que eu acho que nada impediria você de querer acreditar que seja o mesmo King Kong, porque não faz muita diferença. Então esses dois foram os filmes japoneses do King Kong, produzidos na década de 60 pela Toho. Um deles é maravilhoso, o outro nem tanto, é meio ruinzinho, mas tudo bem, existem outros filmes ainda piores do que ele. Se vocês pararem para pensar, até agora os filmes do King Kong vieram todos em pares, e os próximos dois também são assim. O primeiro deles é o King Kong de 1976, que tem a intenção de ser um remake do original, contando novamente aquela mesma história com apenas algumas diferenças. Os personagens humanos não têm mais as mesmas profissões que eles tinham no original. Houveram algumas mudanças aí por trás das suas motivações e tudo mais, mas de modo geral a história permaneceu a mesma. E esse filme foi feito com a intenção de modernizar o personagem e a história para a época, mas eu diria que essas intenções não deram muito certo. Para começar aqui, eu não gosto das mudanças que foram feitas nessa versão, especialmente porque agora a Ilha da Caveira não tem nenhum dinossauro, não tem mais, só tem uma serpente gigante que serve ali para uma batalha bem merreca contra o King Kong, e não tem mais nada, não tem tiranossauro, não tem estegossauro, não tem pterossauro, não tem nada. É bem sem graça o tempo todo que os personagens passam na ilha. E o final do filme teve a grande e controversa ideia de substituir o Empire State Building pelas Torres Gêmeas, que na época eram os prédios mais altos de Nova York e, se não me engano, do mundo inteiro. É claro que essa decisão fazia sentido na época, não tinha por que eles não fazerem isso, só que hoje em dia é estranho, não tem como ignorar que é muito estranho o destaque que as Torres Gêmeas têm nesse filme, ainda mais com o King Kong subindo nelas. Mas enfim, fazer o que, né? Não é nem por causa disso que eu acho esse filme inferior. Eu simplesmente não gosto mesmo de todas as mudanças e no geral da forma como ele foi feito. Essa versão também foi feita com um ator vestindo uma roupa de King Kong, assim como haviam sido feitos os filmes japoneses, e pelo menos aí então o visual do Kong ficou bem melhor do que as versões japonesas, mas eu diria que é só isso mesmo que esse filme tem a seu favor. E o segundo filme desse par, como eu havia mencionado antes, é uma sequência que saiu 10 anos depois, King Kong Lives, de 1986. O título significa King Kong Vive, que é uma referência ao fato de que cientistas decidiram ressuscitar o King Kong com um transplante de coração. E a gente passa muito tempo no início desse filme acompanhando o transplante. Eles colocam um coração robótico, uma prótese dentro do Kong, e a gente vê tudo, a gente vê eles tirando o coração verdadeiro dele também, que é uma coisa um pouco desagradável. Enfim, como você pode ter percebido, então esse filme conta uma história original, mas que é bem absurda. E ele não para aí não. Assim que o King Kong é ressuscitado, outros personagens descobrem a existência de uma fêmea da espécie dele, que eu acho que a gente pode chamar de Queen Kong, né? E o restante do filme é uma completa loucura, com alguns personagens
tentando juntar os dois Kongs ali para formar um casalzinho, enquanto outros personagens querem acabar com todos eles. Mas esse filme não é de todo ruim. É muito legal ver pela primeira vez uma fêmea da espécie do Kong, e as interações entre os dois na verdade são muito interessantes de assistir. Outra coisa que esse filme tem a seu favor é que ele é protagonizado pela Sarah Connor de Exterminador do Futuro, então a gente sabe que provavelmente o Kong está a salvo dessa vez. Ou talvez não, porque no final do filme o exército decide atacar ele com toda a força e acontece uma batalha sanguinária contra o Kong e no final ele morre de novo. Mas apesar desse final trágico, no final nós temos uma surpresa na forma de um filho do Kong que nasceu aí em algum momento do filme, que eu fico muito feliz que a gente não viu acontecer. É uma pena que não fizeram esse filhote ser branco, porque teria sido uma boa referência, né, ao Son of Kong antigo. Mas quem sabe ainda assim a gente pode dizer que essa é a nova versão do Kiko. Esse filme então tem a fama de ser o filme mais absurdo do Kong. Muita gente considera ele o pior de todos e de fato ele é um filme bem sem fundamento, sem propósito mesmo. Não faz sentido nada do que realmente acontece nele. Então é compreensível que ele tenha se tornado bastante obscuro e ninguém goste muito de falar sobre ele hoje em dia. Mas se você ficou curioso para ver como o Kong agiria na presença de uma fêmea, pelo menos você tem a opção de assistir esse filme. Eu particularmente gosto de considerar esses dois filmes como equivalentes aí da era Heisei do Godzilla, como se eles fossem, né, a versão Heisei do King Kong, entre aspas, claro. Depois de King Kong Vive, demorariam mais 2 décadas até o próximo filme live action do King Kong. Mas você sabia que 3 filmes animados foram feitos durante esse tempo? Pois é! Quem diria que o King Kong teria a sua própria trilogia de filmes animados muito tempo antes de chegar a vez do Godzilla? Mas eles não são uma trilogia de verdade, eu apenas estou chamando assim para simplificar. O primeiro desses 3 filmes é chamado The Mighty Kong, de 1998. E veja bem, além de ser uma animação, ele também é um musical e foi lançado direto para DVD. Então você deve imaginar a maravilha que deve ser assistir esse negócio. A história é mais uma vez um remake do original, conta a mesma coisa de sempre, só com algumas adaptações para tornar tudo muito mais infantil. E eu sinceramente acho que ninguém quer que eu entre em detalhes sobre esse negócio, eu só precisava mencionar que isso aí existe mesmo, até para que vocês que ainda não sabiam, agora sabem. E os outros 2 filmes animados são chamados de Kong, Rei de Atlantis, de 2005, e Kong, O Retorno à Selva, de 2006. Esses 2 filmes são baseados no desenho animado do King Kong do início ali dos anos 2000 e eles são tenebrosos. Cada um desses filmes conta ali a sua própria historinha, que é basicamente como se fossem episódios mais longos da série. E eu realmente não tenho mais nada a adicionar sobre esses filmes, quanto menos tempo a gente perder neles, melhor. Eu não recomendo que você assista nenhum desses 3, faça qualquer coisa melhor com o seu tempo, não vale a pena nem para quem é fã do King Kong. Desculpa galera, se alguém aí talvez seja nostálgico por esse desenho quando passava na TV, mas é melhor deixar esse negócio na obscuridade mesmo. E finalmente voltando aí para os filmes live action, depois dessa volta aí que eu tenho certeza que muitos de vocês nem esperavam, chega enfim a versão do Peter Jackson do King Kong, que foi lançada em 2005. Esse filme é obviamente mais um remake, ele conta de novo toda aquela mesma história lá do primeiro filme, inclusive ele se passa também na mesma época do primeiro. Ele é assim um desses remakes que tentam ser uma reprodução mais fiel possível, ao mesmo tempo que tenta modernizar todos os efeitos e tudo mais. Esse filme é impopular entre muitas pessoas por ser considerado muito longo, como é o estilo do diretor, mas apesar de eu também não ser assim um grande fã de filmes que tem mais de 3 horas de duração, eu acho que esse filme funcionou muito bem, seguindo a sua proposta, e eu sinceramente nem acho que ele parece tão longo assim. E olha que eu já assisti até a versão estendida, que é bem mais longa ainda,
e não achei nenhum problema, porque eu realmente achei esse filme muito entretido, muito legal, muito divertido mesmo. Esse é com certeza o filme que tem a maior quantidade de dinossauros e criaturas e monstros vivendo na Ilha da Caveira. Essa é a pior versão da ilha, com certeza, porque ela é terrivelmente perigosa. E também tem uma das melhores versões do Kong, bem mais gorilão, realista, andando com as mãos no chão ao invés de andar de pé. Eu acho que ficou bem legal. Só que, claro, esse é o menor King Kong de todos. Ele é bem pequenininho se for colocado ao lado dos outros, o que seria um problema, mas felizmente ele não precisou enfrentar o Godzilla. A única coisa que eu realmente tenho a reclamar desse filme é que em vários momentos o CGI não envelheceu muito bem, especialmente em cenas com bastante dinossauros ali, deixa um pouco a desejar mesmo. Mas tirando isso, eu ainda acho esse filme fantástico. Eu não entendo quem reclama tanto, especialmente para quem gosta de filme de dinossauro, filme de monstro, filme de ação. É um filme muito louco e muito legal. Mas infelizmente o King Kong de 2005 quebrou a tradição dos filmes virem em pares e ele está completamente sozinho, não tem sequência, não tem mais nada. Mas tudo bem, porque o filme já é tão longo que ele vale por 2 mesmo. Mas os 2 próximos filmes já retornam a essa tradição de duplas, apesar de que eles fazem parte aí de um universo maior, sendo ele o Monsterverse. Como vocês bem sabem, o Monsterverse começou com o Godzilla de 2014 e também inclui o Godzilla Rei dos Monstros de 2019, além dos 2 filmes do King Kong que nós vamos comentar agora. O primeiro é o Kong Skull Island, ou Ilha da Caveira, de 2017, que apesar de ser um filme moderno, se passa nos anos 70, durante a Guerra do Vietnã. Esse filme tem alguns elementos presentes em todos os filmes anteriores do King Kong, ele ainda respeita algumas das tradições, mas de modo geral ele conta uma nova versão da história aí, diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. Ele é bem semelhante na proposta de juntar alguns personagens humanos e fazer com que eles tenham algum motivo para decidir explorar a Ilha da Caveira, mas o que é interessante é que o filme nunca sai da ilha depois que eles chegam lá. Essa é a primeira vez que no primeiro filme de uma série o Kong não sai da ilha. Impressionante. Essa versão da Ilha da Caveira não é habitada por dinossauros, mas sim por vários tipos de monstros, né? Como os Skullcrawlers e vários outros que sinceramente eu não faço questão de lembrar de todos os nomes. Eu confesso que da primeira vez que eu vi esse filme eu não gostei tanto, mas na segunda vez eu já gostei bem mais. É um filme que não se leva muito a sério, é um filme que é para ser bem divertidão mesmo, bem absurdo assim na sua ação, né, nos confrontos entre os personagens humanos e os diversos monstros que eles vão encontrando e as incríveis batalhas do Kong contra outros monstros, como aquela lula gigante e contra os próprios Skullcrawlers. Tem bastante coisa para se divertir aí nesse filme e essa versão do Kong também ficou bem legal. Ela remete muito mais aos antigos que andavam de pé, ao invés da versão de 2005 que era mais quadrúpede, e já nesse primeiro filme ele é bem grandão, bem maior do que a maioria dos outros Kongs, exceto, se não me engano, pela versão do King Kong vs Godzilla antigo. E é claro que o motivo do Kong ser tão grande já nesse filme é para justificar que no próximo ele pode ficar ainda maior para chegar ao tamanho do Godzilla e eles poderem finalmente se enfrentar de novo depois de 60 anos esperando. Mas enfim, eu tenho certeza que todos vocês já assistiram a Ilha da Caveira, já sabem que é um filme muito divertido, mas caso você ainda não tenha assistido, eu digo que vale a pena sim, ainda mais se você quer compreender todo esse novo universo aí de filmes do Godzilla e do King Kong. E também, como vocês bem sabem, esse filme tem uma cena pós-créditos que é feita para revelar que o Godzilla e o Kong vivem no mesmo mundo. E depois disso, o Kong apareceu por alguns segundos no Godzilla, o Rei dos Monstros de 2019, para reforçar que o encontro dele estava chegando perto. E finalmente então nós temos Godzilla vs Kong de 2021.
Eu sei que muita gente tá ansiosa para saber o que eu acho desse filme, então eu vou direto ao ponto. No que se refere às cenas dos monstros, esse filme é fantástico. É muito legal, ele entrega tudo que ele prometeu. Todas as cenas do Godzilla são ótimas, todas as cenas do King Kong também são, mas o resto do filme é uma galhofa completa. Esse filme tem sérios problemas de roteiro, só tem personagem burro, todos os personagens humanos, até os que voltam de outros filmes, só fazem coisas estúpidas. Tudo que acontece é tão simples e conveniente. A gente percebe que todo o esforço da produção desse filme foi mesmo para fazer as batalhas e os monstros serem incríveis, enquanto o resto eles fizeram de qualquer jeito. Então esse filme está muito longe de ser perfeito, ele tem vários problemas nele que eu poderia continuar apontando, mas eu também não vejo necessidade. O que importa é que ele entregou o que ele prometeu. A batalha do Godzilla com o Kong é incrível, maravilhosa, muito divertida mesmo. E me desculpem a todos vocês que são mais fãs do King Kong, mas o Godzilla realmente mereceu levar essa vitória. É óbvio que o Godzilla ia ganhar no final. Gente, é sério que... Como que alguém torceu pro Kong, cara? Pra começar que o Godzilla solta raio. Enfim, mas é claro que a batalha entre os dois não é até a morte, porque ela é previsivelmente interrompida pela presença do Mechagodzilla. Como vocês já podem ter visto no meu vídeo sobre os visuais do Mechagodzilla, eu não gosto muito, né, da aparência desse Mecha. Ficou meio feinho, podia ter sido melhor. Mas a presença dele no filme ficou muito legal também. Talvez algumas pessoas tenham se decepcionado porque a gente não vê uma batalha até a morte, a gente não vê o Kong ou o Godzilla matando o outro. Mas, gente, é sério que alguém esperava que isso fosse acontecer? É óbvio que isso não ia acontecer. Por isso que quando a batalha termina com o Godzilla sendo vitorioso, mas deixando o Kong vivo, e então a batalha recomeça com a chegada repentina do Mechagodzilla e os dois se unem para enfrentar o robô, e no final o King Kong leva a glória de derrotar o Mechagodzilla, isso eu também achei que ficou excelente. E a forma como o filme termina ali com os dois dando aquela olhadinha de despedida e se afastando, ficou sensacional. Eu achei perfeito o filme terminar com os dois formando uma certa amizade, um pouco a contragosto, mas em que a gente entende pelo olhar e pela expressão dos monstros que talvez eles aprenderam a se respeitar e quem sabe até poderiam se ajudar em novas batalhas um dia. Então, como eu já disse, esse filme entregou o que a gente mais queria ver, mas ainda assim vale mencionar uma crítica que eu vi de muitas pessoas que lamentaram o fato de que em nenhum momento os dois monstros batalham lá no centro da Terra, naquela zona antigravidade, que teria sido uma batalha muito louca, muito impressionante. Mas quem sabe, se a gente ainda tiver muita sorte, pode ser que a gente veja isso se realizar em outro filme um dia. E por enquanto então é isso, finalmente terminamos de falar sobre todos os filmes do King Kong que existem até hoje. Eu vou mencionar aqui que sim, eu sei que o King Kong fez uma breve participação especial no Ready Player One, jogador número 1 de 2018, assim como ele também aparece em formato de Lego no filme do Batman de Lego. E ele também apareceu no novo Space Jam, não apareceu? Acho que apareceu. Enfim, essas são apenas algumas aparições especiais que ele fez. Claro que se a gente fosse considerar todas as paródias e imitações e referências, a gente ficaria aqui pelo resto da vida tentando listar todos os lugares que já apareceram um gorila gigante, então é melhor parar por aqui mesmo. E antes de encerrarmos, fica aí mais uma curiosidade para você, que é o fato de que existem
3 desenhos animados do King Kong, mas eu não me refiro aos 3 filmes que a gente já falou, e sim às 3 séries animadas para televisão. O primeiro desenho foi o The King Kong Show dos anos 60, que é meio parecido também com o desenho antigo do Godzilla dos anos 70. O segundo é o Kong, a série animada do início dos anos 2000, que eu já mencionei antes por causa daqueles 2 filmes. E o terceiro desenho, que por enquanto é o mais recente, é o Kong King of the Apes de 2016, que foi lançado pela Netflix. Eu não assisti nenhum desses 3 desenhos e eu não vou assistir, então por favor nem me peçam. E por fim nós temos aí uma 4ª série animada que já foi anunciada para ser lançada aí em breve, que se chama apenas Skull Island e faz parte do Monsterverse. Então a gente provavelmente vai ver nessa série o mesmo King Kong dos filmes Kong Ilha da Caveira e Godzilla vs Kong. Se eu vou assistir essa série eu ainda não sei, mas por enquanto isso é tudo que eu tinha para dizer sobre o King Kong. Espero de verdade que a espera tenha valido a pena. Por favor, todo mundo que comentou nos últimos anos: cadê o Flixfilme do King Kong? Cadê King Kong? Gente, ó, cada um de vocês que comentou isso pra mim nos últimos anos, ó, tem a obrigação, o dever, ó, responsabilidade, ó, de deixar aí embaixo do vídeo um like e um comentário também com tudo que você pensa sobre os filmes do King Kong, alguma opinião que você tenha, algo que você queira dizer que concorda ou discorda comigo. Você também pode deixar aí embaixo a sua lista de pior para melhor filme, na sua opinião. Essa aqui é a minha lista, eu não vou fazer um vídeo separado para isso, então essa ordem aqui é o que eu acho do melhor para o pior, e as minhas opiniões são tudo que você já viu aí no vídeo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado de verdade a você por assistir e até mais!